Eu sou o Alessandro e esse é o meu segundo vídeo listando os melhores quadrinhos que eu li em 2018. Eu fiz um primeiro que tinha o seguinte critério. Nesse primeiro eu falei daquelas foram minhas melhores leituras, mas os quadrinhos tinham que ter sido lançados em 2018. Acontece que eu li muita coisa boa que não foi lançada em 2018, foi lançada antes. Então, esse vídeo agora tem esse critério, né? São só quadrinhos que foram lidos em 2018, mas que não foram lançados em 2018. Um segundo critério que se aplica aos dois vídeos também é que não vale releituras. Por exemplo, Identidade Secreta foi lançado em 2018, quadrinho do Superman. Eu gosto demais desse quadrinho, mas ele não entrou no vídeo anterior porque foi uma releitura. Só vale leituras inéditas para mim. Então, vamos lá, né? Hoje tem bastante coisa legal para mostrar. A começar por Ken Parker. Ken Parker é realmente, assim, merece demais estar aqui nesse vídeo de melhores do ano. Por quê? Ken Parker foi o quadrinho que mais frequentou os meus vídeos de melhores do mês. Todo mês eu lancei um vídeo falando quais foram os melhores quadrinhos que eu li. Praticamente todo mês que eu li algum número de Ken Parker, ele entrou. E essas edições aqui são edições da editora AVEC, lá da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, e eu escolhi essas duas, a número 30 e a número 46, porque elas sintetizam muito bem quem é o personagem. Elas foram presenteadas pelo inscrito aqui no canal, par de Hudson Lima. E o que tem essa história? O que as histórias têm de tão grandioso, né? Ken Parker é um western diferente. Ele é um personagem que tem dúvidas, que frequentemente é derrotado, que não raro é coadjuvante nas próprias histórias, que mostra que nem sempre um indivíduo, por mais bem intencionado que seja, consegue romper certas situações de injustiça, embora ele nunca deva deixar de tentar. E nessa história aqui nós vemos o Ken Parker voltando para casa, edição 30, que é a história Lar Docilar. Ele, no primeiro número de Ken Parker, ele parte em vingança. O irmão dele é assassinado e ele não volta para casa. Ou seja, os pais tiveram um filho morto, mas perderam dois filhos. E aqui é ele voltando. E junto dele, na verdade, paralelamente a ele, volta também um amigo que seguiu caminhos diferentes. É uma história, assim, realmente com uma carga emotiva muito forte. Aquela coisa de dar nó na garganta e que mostra como a presença da família faz diferença na vida das pessoas, né? E que às vezes dar uma boa educação não quer dizer ser rigorista. Um grande gibi, muito bom. Ada já é também um grande gibi. Os dois são da dupla Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Berardi nos roteiros, Milazzo nos desenhos. Ada é a história da escravidão, né? Mostra a escravidão e mostra a guerra de secessão e a abolição da escravidão dos Estados Unidos pelos olhos de uma escrava que nasceu escrava. E eu sempre fico pensando, né, que uma das funções da literatura é fazer com que nós vejamos por olhos que não são nossos. E isso aqui o Berardi faz muito bem nesse gibi aqui, em Ada. Agora, peguei um western mais diferente, um faroeste diferente. Vamos para um faroeste mais, assim, icônico. Vamos para Tex. Tem três edições de Tex que entram entre as melhores leituras do ano. As três são da Tex Ouro, que é lançada aqui no Brasil pela editora Mitos. Né? A Tex Ouro ela republica histórias clássicas do Tex. Essas duas aqui, número 45 e número 72, me foram presenteadas pelo meu par de Moacir Zanquete. E elas estão muito ligadas. Primeiro, porque elas foram escritas e desenhadas, elas foram produzidas pela mesma dupla, né? Pelo Mauro Bozelli e pelo Marcello nos desenhos, né? Bozelli no roteiro e Marcello nos desenhos. Segundo, que elas têm uma relação cronológica. Mas o passado de Kit Carson, que saiu na Tech 45, é uma história muito bem escrita. Né? Aqui nós conhecemos o Bando dos Inocentes, que era um grupo de pessoas, bandidos, que eram respeitáveis na sociedade, só que faziam parte de um grande esquema de roubos. Né? Um dava informação, eles sempre passavam informação e para que aquele roubo fosse executado. E eles se comunicavam por manchetes de jornal. Eles foram desmantelados pelo Kit Carson no passado, pelo Kit Carson, e no presente os pais vão ter que lidar com um remanescente desse grupo. Essa história tem uma sequência de ação final que é sensacional. Já na Texoro 72, também, da dupla, claro, eu falei, né, Bozelli e Martello, nós temos uma espécie de continuação do passado de Kit Carson.
Mas o interessante aqui são os antagonistas que o Tex e os Pardes enfrentam. São 7 assassinos, né? Assassinos é o nome da história na verdade, é por causa desse grupo, que são muito diferentes, assim. Tem, por exemplo, um pistoleiro cego, um índio piromaníaco, tem um gigante negro muito forte. E é uma história cheia de tensão. Tem uma situação que é a cena do incêndio que realmente parece que os Pardes vão dessa para melhor. Mas a última edição do Tex que eu quero comentar, que ficou entre minhas melhores do ano, também é da dupla Boselli e Marcello. E é a última história dessa dupla. E é uma senhora história. Bom, de todas as histórias do Tex que eu li até o momento, essa é a minha favorita. Publicada aqui, na verdade, republicada em Tex Ouro 83. E o nome dela é A Grande Invasão. É uma história de uma humanidade ímpar. O Tex ele foi enviado pelos Rangers para evacuar uma região do Texas que vai ser invadida pelos índios Comanches. E chegando nessa região, ele descobre que há um vale fértil e que há famílias lá, já houve um ataque de índios, ele resolve, ele pessoalmente, escoltar essas pessoas até a segurança de um forte. Só que são mulheres, crianças, alguns homens, e ele ainda descobre que tem um caminho ainda, um grupo de prisioneiros condenados a trabalho forçado que vai participar da caravana também. É esse grupo que o Tex tem que ajudar a salvar dos índios que estão atrás. No momento descobrem que os índios estão à frente deles, é um grupo de índios à frente, e é uma situação muito tensa. Quando eles chegam no forte, o forte já não tem guardas, foi evacuado, né? Eles receberam ordens para ir para outro lugar, e nós vamos ver vários heróis improváveis, ao tema de que a lei nem sempre realiza a justiça, ao tema do resgate da dignidade por parte de alguém que realmente trata as pessoas de maneira justa. Gibizaço, gibizaço. Tem ação, tem drama, personagens bem construídos. Meu favorito do Tex e também, claro, da dupla Boselli e Marcello, que monopolizou aí meu pódio de Tex desse ano, né? Ouro, prata e bronze. Bom, ainda na Bonelli, tenho que mencionar esse ano, li algumas histórias dela, vou pegar essa aqui como exemplo, da Júlia, a Júlia Kendall, né? A nossa criminóloga. A Júlia é a personagem feminina mais interessante que eu conheço, ela também é do Giancarlo Berardi, mesmo criador do Ken Parker. Ela é uma criminóloga que presta assistência, né, consultoria à polícia, e ela sempre está lidando com crimes dos mais diversos possíveis. E a Júlia é muito humana. Boa parte das partes que eu mais gosto das histórias dela, são partes mesmo quando ela está dando aula. E eu mostrei essa edição aqui em específico, a 108, porque ela mostra a minha vilã favorita da Júlia, que é a arquirrival dela, que é a Mirna, que é uma mulher linda, desprovida de moral, e que é uma assassina serial louca para matar a Júlia porque é apaixonada por ela. Assim, Júlia realmente é um gibi muito bom, que vale a pena ser mais conhecida. Assim, a personagem feminina que eu acho mais bem construída. Bom, ainda na Bonelli, vamos para Dylan Dog, Matermorta, lançado no finalzinho do ano passado pela editora Lorentz, que lançou em 2017 3 números de Dylan Dog, entre eles esse aqui, que é uma história na qual o Dylan Dog vai lidar com a mãe de todas as doenças, que é a personagem que personifica, né, a doença. Então, é uma história que lida com o tema da solidão dos moribundos. Em algum momento me lembrou, por exemplo, a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, a metamorfose do Kafka. Claro que uma atmosfera mais sobrenatural, de aventura, e que tem alguns diálogos que são muito bons, como, por exemplo, quando nós vemos a solidão não só dos moribundos, a solidão da própria doença. Chega a lamentar que até a morte é amada, mas ela não. De bizarro. Premiado, inclusive. Temos também Pluto, o mangá. Aqui está o número 2. Você pode falar, o número 2 saiu esse ano. Sim, mas eu nem estou mencionando tanto Pluto esse ano, porque eu resolvi deixar para ler tudo quando terminar. Então, eu li o volume 1, que saiu ano passado, saiu em 2017, e o 2 eu também li, mas o 1 está emprestado. Por isso que eu estou mostrando o 2 aqui. Provavelmente quando eu terminar a leitura total de Pluto, Pluto também vai entrar na minha lista de melhores do ano, agora de 2019. O que acontece com Pluto? Cara? Pluto é uma releitura que o Naoki Urasawa, que é um baita mangaka, fez 20th Century Boys, fez Monster, faz
a releitura que ele faz de um conto do Osamu Tezuka, um conto do Astro Boy. E é um conto que nós vemos, por exemplo, a discussão sobre o papel dos robôs na sociedade, que, na verdade, um dos principais robôs do mundo, mais avançados, é assassinado. E qual é o motivo? Quem matou? O que há por trás? E, na verdade, ele é uma conspiração para matar todos os 7 ou 8 robôs mais avançados. Bom, vimos um mangá, agora vamos para um quadrinho espanhol, né? Esse Rugas também saiu ano passado, 2017, e é um gibi do Paco Roca sobre um senhor que tem Alzheimer e que é colocado pela família num asilo. E lá nós vemos a perda da memória, a perda da identidade, e ao mesmo tempo os laços humanos se fazendo. É uma história realmente triste, mas muito bem feita. Essa capa aqui que mostra ele num trem e as fotos saindo da cabeça dele diz muito bem o que a história é. Gibi assim lançado pela editora Devir, que realmente figurou em várias listas de melhores do ano de 2017 merecidamente. Bom, esse aqui também é um gibi que saiu, salvo engano, em 2016. Deixa eu conferir aqui. Ó, 2016, e que eu só fui ler agora. Já tá aqui em casa há um bom tempo. Até porque eu não curto tanto o Garfield. Eu estou descobrindo que tem várias histórias dele que são boas demais. E entre elas, histórias de guerra. Aqui nós temos dois contos que se passam durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos, as protagonistas são mulheres. E em campos de batalha, o que nós temos são é uma história que mostra os custos da guerra, as consequências da guerra sobre indivíduos em concreto, que são, por vezes, destruídos por isso. Né? E as duas histórias são muito boas. A primeira se chama Bruxas Voadoras e a segunda se chama Querido Billy. Mas Querido Billy, que é a história de uma mulher que foi estuprada por japoneses durante a guerra, que passou a odiá-los profundamente e que vai ter que lidar com o fim da guerra e como é que os japoneses que eram inimigos vão se tornar aliados. Cara, é uma história assim, que realmente é quase de chorar, assim, uma senhora história, assim. O Garfiennes aqui, ele realmente mostrou um certo conhecimento da psicologia humana, né? E trabalhou a tragédia dessas pessoas de um jeito muito bacana, assim, né? Eu normalmente tenho certa resistência ao excesso de violência, de humor negro, mas não é aqui, né? Pelo visto, as histórias de guerra realmente são o que melhor esse autor faz. Bom, saindo das histórias de guerra, indo para o outro lado da moeda, Macanudo. Macanudo, isso aqui é de 2017. Macanudo deve ser, junto com Calvin, a minha tira favorita. É do argentino Linier. E essa tira, o que é bacana dela é que ela não tem um personagem, ela tem vários. Você tem os pinguins, a Henriqueta, e ela tem uma, sei lá, a Bola Toscona, acho que é esse o nome, tem a Vaca Cinéfila, o cara que traduz nomes de filmes, e as tiras elas têm um conteúdo existencial, filosófico muito bacana. Assim. Espero ver mais obras do Linier aqui no Brasil. Bom, vamos agora para um quadrinho do Pipoca e Nanquim, que é dos meus favoritos que eles lançaram, que é Beasts of Burden. Beasts of Burden é um quadrinho que é o seguinte, né? Imagina um grupo de cachorros que lida com ameaças sobrenaturais. Não só de cachorro, tem um gato também. Cara, e os personagens, eles têm personalidade. E, assim, de verdade, eles são muito bem construídos. Mas não só isso. Nós vemos animais. Eles conversam, eles têm fala, mas eles não são antropomorfizados a ponto de serem quase humanos em forma de cachorro. Não, eles são cachorros, são gatos. Na verdade, o fato de um viver em casa, viver na rua. Cara, e fora que a arte é muito bonita. Né? A arte da Duke Thompson, o roteiro é do Evan Dorkin. É uma pena que o segundo volume ainda não foi concluído, porque isso começa assim, de maneira mais simples, histórias autocontidas, mas vai desembocando em algo maior. Beast of Burden é bem bacana. Esse quadrinho aqui é do ano passado, eu li no começo de 2018 e quando eu li eu já falei que ele ia estar entre as minhas melhores leituras do ano. E assim, não tem como não tá, assim, é realmente um grande quadrinho. O Labirinto
do Thiago Souto. Só que a melhor comparação que eu posso fazer é com Divertidamente, da Pixar. Nós temos um amigo imaginário, né? Ou um amigo que uma criança vive apenas no mundo da imaginação dos sonhos dela, e ele sempre brinca com a criança até um dia que a criança não volta, o amigo não volta, e ele parte numa jornada. Eu realmente fiquei muito emocionado lendo essa história. Ao fim da história, fiquei assim mexido demais. Fala sobre o poder da imaginação, fala sobre como é que a imaginação é usada pelas crianças para lidar com os traumas que elas vivem, assim, fala sobre o valor da amizade, de Bizaço do Thiago Souto. Sinceramente, espero ler muito mais coisas desse cara, talentoso demais. Vamos lá, tem mais quadrinhos brasileiros. Tem 3 quadrinhos brasileiros nessa minha lista de melhores do ano. O segundo é La Dançarina, que é uma história de realismo mágico, assim, realismo fantástico, que se passa durante a gripe, o surto de gripe espanhola, e nós temos uma criança fazendo de tudo para enterrar a mãe num lugar específico, e ela é ambientada na cidade de São Paulo, essa história e essa jornada da criança que encontra entidades, seres sobrenaturais, tudo ligados à nossa cultura. É uma história belamente ilustrada e com um roteiro muito bom. A dupla Lilo Parra e Jefferson Costa, de Bizaço. Outro brasileiro, A Infância do Brasil, que é outro gibi que eu tinha certeza que ia figurar entre os melhores do ano, no lançamento do ano passado da editora Avec. A Dançarina saiu pela editora Jupati, né? Que é a Jupati é um selo da editora Marsupial. A Infância do Brasil é do Zé Alencar, e na verdade o que nós temos aqui são contos. Cada conto se passa num momento da nossa história, né? Desde 1500 e um século da nossa história, e nós vemos a situação das crianças, assim. E o que o Zé Guiar mostra é que, apesar das diversas mudanças, nós temos uma situação que permanece a mesma, né? Para as crianças sem acesso àquilo que é necessário para o desenvolvimento delas. E cara, o sofrimento das crianças é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, a partir da situação das crianças, o Zé Aguiar faz uma crítica à sociedade brasileira. Ah, mas isso aqui então só vale pela mensagem que passa? Não, é uma história extremamente bem contada. Por exemplo, o conto da escrava que processou a patroa por maus tratos à filha dela, que na verdade não seria mais escrava, né, que estava sob a tutela. A escrava tinha uma filha, só que a lei do ventre livre fazia essa filha não ser mais escrava, só que ela era tutelada, né? Cara, esse conto é muito bacana e é baseado num fato real. Vamos agora para os meus últimos quadrinhos que eu quero mencionar. São todos quadrinhos franco-belgas. Shangri-La. Shangri-La é uma ficção científica lançada pela editora SESI, do Mathieu Bablé, que nós temos um futuro onde a humanidade vive numa certa espaçonave e vive apenas para consumir. É um futuro distópico, e essa Shangri-La mescla, por exemplo, referências a diversas obras de ficção científica. Sei lá, desde 2001, Moisés no Espaço, dá para ver algo desse tipo. Sei lá, até tipo da Pixar lá, aquele que o Wall-E, cara, é um grande gibi. De novo, no vídeo que eu fiz sobre Shangri-La, eu falei, não é inovador, inovador não é a palavra, né? Não é original no sentido de que nós não vimos esses conceitos. Só que os conceitos são costurados de maneira muito inteligente e entregam uma grande história. Bom, outro quadrinho franco-belga, A Morte de Stalin. Cara, esse gibi aqui, na verdade, isso aqui compila 2 álbuns franceses. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Três Estrelas, e o que nós vemos são os momentos imediatamente anteriores à morte do Stalin e o desenrolar dessa morte e como é que isso impacta a situação de um regime totalitário. Inclusive tem uma cena, né, no quadrinho, que é o filho do Stalin falando, né, como é que era difícil ser filho de um deus. E assim, na verdade nós vemos o entorno do Stalin, aqueles que deviam lidar com a sucessão do poder, eles quase praticamente se matando, né? Depois da morte deles, assim. Cara, belo gibi. De novo,
quadrinista, ele não está fazendo um documentário, ele está fazendo uma obra de arte. Então é claro que assim, que há uma grande pesquisa histórica aqui, mas essa pesquisa é condensada numa narrativa que tem seus elementos fictícios. Inclusive é muito legal porque tem um pós-fácil de um historiador que explora o que é real, e na verdade o que o autor é, colocou como fictício, mas para revelar um movimento real, uma situação que era real. Né? Ou seja, o que é contado é fictício, mas aquilo aponta para situações que realmente aconteciam. Agora vamos ao último dessa minha lista de melhores do ano, né? O último dessa lista do segundo vídeo, claro, né? Que é Eric, que é uma Gold Edition lançada pela Mitos Editora ano passado. Foi a primeira Gold Edition lançada, fez um enorme sucesso, vendeu bastante e realmente merece o sucesso. Eric é a adaptação de um livro, a adaptação na verdade, de uma sequência de livros do Michael Moorcock. E ele é o seguinte, essa aqui é uma dark fantasy, né, uma fantasia sombria, e o Elric, ele é um Melniboniano, né? Ou seja, ele é de um povo muito cruel, e muito cruel com os humanos, só que ele é um pouco menos cruel do que a média do seu povo, na verdade bem menos cruel, embora mantenha seu nível lá de crueldade. E isso faz com que ele sofra assédios por parte da sua corte, ele é diferente, né? Ele é diferente desse grupo, assim. E nós vemos essa trajetória dele. Cara, Elric é muito bacana. Olha só a arte de Elric. Né? E Elric, na verdade, esse álbum aqui compila dois álbuns franceses. A Mitos está esperando o volume 4 sair para lançar um outro álbum que compile mais duas edições. Assim, foi uma abertura de ouro para as Gold Edition. Gold Edition é essa coleção, já falei algumas vezes aqui, esse selo da Mitos que publica obras franco-belgas contemporâneas. Pois bem, terminei. Espero que você tenha visto o vídeo inteiro, né? Espero que tenha curtido. Foi uma seleção, assim, que me esforcei para fazer a melhor seleção possível, embora sempre é difícil. Tem coisa que fica de fora, tem coisa que a gente não sabe, cara, boto essa ou boto essa. Mas foram esses aí os melhores quadrinhos que eu li em 2018, que não foram publicados em 2018. Então, paro por aqui. Agradeço você ter visto, agradeço pelo teu joinha, ele é importante para o canal. Também peço que se você não é inscrito, se inscreva, tem sempre vídeo sobre quadrinho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.